tem gangues, múltiplas gangues em pelo menos 2 cidades do Reino Unido que estão aliciando e violando meninas pré-púberes normalmente, ou pré-adolescentes ou adolescentes, em diversos contextos. Estima-se que dos anos 80 para cá tenham sido mais de 2.000 vítimas que não só não tiveram seus casos investigados, como foram intimidadas quando denunciaram o que aconteceu. E parece que o líder do Partido dos Trabalhadores lá do Reino Unido, que agora, ou da Inglaterra, enfim, está sendo colocado na chincha por causa disso, porque ele era um dos responsáveis, um dos que poderia ter investigado a coisa enquanto acontecia, e não foi. Mas o que tá rolando aí? Você que costuma estar mais inteirado dessas pataquadas europeias. Pô, que roubada, hein? Mas olha só, realmente foi um caso que explodiu no final de semana, trazido pelo The Telegraph, né, na Inglaterra, que é um jornal reputado, né, como sério, com uma matéria bastante profunda e extensa e assustadora, que ele relatava exatamente isso, que já há mais de uma década existiam inúmeros casos, mais de 2.000 casos, de meninas que vinham sendo consistentemente vítimas de uma gangue que era bastante grande e atuava de forma diversificada, né, por região na Inglaterra, e que basicamente faziam a relação sexual sem consentimento, conforme, não pode usar a palavrinha que começa com E, né? Por causa do algoritmo. Mas sem consentimento. Essas meninas, em alguns momentos, as histórias mais... todas são histórias muito duras e absurdas, mas dentro da descrição mais absurda, dentro do absurdo. Por exemplo, se chegou a ver uma menina que foi encontrada no quarto, ela estava dopada, e tinham alguns homens no quarto, ela era menor de idade, e ela acabou sendo acusada de prostituição, e os caras não foram sequer investigados. E, evidentemente, esses casos foram acobertados durante muito tempo, e principalmente pelo atual primeiro-ministro, que na época era o chefe dos públicos, né? Então ele era o responsável por fazer a investigação. E o motivo do acobertamento desses casos era que, e foi registrado, e a própria polícia ficava preocupada em investigar, era porque a gangue eram basicamente de imigrantes, na sua grande maioria paquistaneses, e portanto poderia afetar o multiculturalismo. Então a ideia de que, se isso fosse exposto, investigado e exposto à imprensa, poderia se criar um sentimento contra os imigrantes de forma geral, e isso poderia afetar a política de imigração e o multiculturalismo que o partido da esquerda, a esquerda woke aí, né, inglesa, queria proteger. E esses casos vieram finalmente à tona, e isso gerou uma comoção enorme. Alguns falam, inclusive, que o primeiro-ministro deve renunciar ou até mesmo ter uma moção de voto de desconfiança, tirar o voto de confiança, para que ele então acabe sendo removido. É uma crise política sem precedentes e absolutamente assustadora, porque era uma violência cometida contra crianças, mas que foi acobertada para defender uma ideia de multiculturalismo dentro da Inglaterra. E uma das coisas mais assustadoras disso é tudo assustador, não tem como, olha, isso aqui é especialmente... Não, a coisa toda é grave. Que é o seguinte, isso tá acontecendo aí já tem mais de década, né? Era uma coisa mais ou menos sabida, teve até o caso de uma menina aí que foi divulgado que ela tentou denunciar a coisa, depois foi pra TV falar a respeito, e quando ela foi pra TV, a polícia bateu na porta da casa dela pra intimidá-la, pra que ela parasse de falar sobre isso publicamente, porque tava causando mal-estar. E fora toda coisa que nós já sabemos, quem acompanhou essa questão da polêmica da imigração na Europa sabe das no-go zones, né? Que de repente os policiais começavam a mapear locais que não podiam, em que a polícia não podia entrar, casos em zonas específicas que estavam para além do alcance das suas investigações e coisas desse tipo. Mas assim, a coisa é sabida há anos. E só agora, porque o Elon Musk decidiu falar sobre isso no Twitter e o Telegraph fez posteriormente uma matéria, que a coisa veio à tona. Então cara, é uma coisa ridícula. E o que uma das coisas que mais entristece a gente
é que isso não é exclusivo, não é essa mentalidade, por mais que não tenha acontecido um caso como esse, com tanto alcance aqui no Brasil, mas essa mentalidade está presente aqui no Brasil. Né? Não é uma coisa exclusiva dos ingleses, né, do Reino Unido. E aí nós temos o caso do nosso querido Silvio Almeida, né? Que você acompanhou muito de perto, inclusive botou pilha nele lá no nosso Instagram, a gente tem vídeo sobre isso. Né? Você consegue explicar mais ou menos pra gente o que aconteceu? O Silvio ele teve aquela acusação, né, que começou com a irmã da Marielle, que eu esqueci o nome dela agora, que era ministra também no governo do Lula. Oi, o Dani falou o nome ali. Aniele Franco. Aniele. Então, a Aniele Franco era ministra ministra, né, do governo do Lula, o Silvio dos Direitos Humanos, olha que absurdo. E ela, durante muito tempo, não quis falar, mas depois ela não aguentou, né, óbvio, e falou das acusações, né, das ações dele de assédio sexual. Ele foi afastado e começaram a pipocar inúmeros casos de assédio sexual do Silvio Almeida, dando aula, professores, alunas, né, e ele acabou saindo, e a primeira defesa dele é que isso tudo era racismo. Então ele, engraçado, né, porque não pode dizer que a Aniele é racista, né? Mas ele botou esse ponto, e de outras professoras que também eram né, tinham professoras brancas, mas também isso não importa, também professoras negras, mas que ele realmente assediou, ou pelo menos recebeu acusação de assédio. Mas ele se defendeu e se escondeu através da questão do racismo. E aí que é o problema, quer dizer, esse multiculturalismo, ele é um pedaço dessa agenda woke. Ele é muito maior do que isso, né? Muito mais preocupante que isso, mas é um pedaço da agenda woke em que basicamente começa a se justificar certos atos, quase com uma carta branca para se cometer e violações a partir de uma compensação histórica, né? Mas Sim. Não é só isso, né? Mas a partir de uma compensação histórica de uma opressão. Então, por exemplo, no Brasil, essa ideia começou a circular de várias maneiras, até mesmo nas classes mais altas, que é aquela história clássica, aquele lema, né, que eles falavam clássico, não confunda a violência do opressor com a reação do oprimido. Isso. Então é como o seguinte, cara, grosso modo é como eles dissessem, olha, durante a escravidão, várias pessoas ou foram escravas, etc., foram violadas, né, pelos seus senhores. Portanto, como compensação, é razoável entender, e não dá para generalizar, porque vai estigmatizar as pessoas, então não pode dizer ou pode justificar esses atos atualmente. E isso ficou um pouco, né, você vê, marcado com a própria história do Silvio Almeida. Sim. E de tantos outros casos aí que o cara chega e fala, olha, eu na verdade, isso tudo que estão me acusando é racismo. Então é como se fosse uma carta branca para cometer. Né? Exato. Mas é bem pior do que isso, não é só isso, é bem mais do que isso. Sim, é uma carta branca para cometer, e é uma carta branca para justificar absolutamente qualquer ação do tal do campo progressista dentro da política. Cara, tem um vídeo do Pedro Doria, que ele o Pedro Doria tá no canal Meio com uma editora-chefe lá do ICL, eu não sei se ela é editora-chefe, mas é uma das editoras do ICL, e mais um desses medalhões progressistas aí, né? O ICL, para quem não sabe, é o famoso instituto que puxa saco lá do Lula, o Instituto Chupa Lula, sem a vírgula, sem o vocativo, né? Chupa Lula. E ele tava falando lá sobre como a maior ameaça à democracia brasileira, como ele entende, é o nacionalismo cristão. E ele diz que um dos elementos do nacionalismo cristão é uma espécie de supremacismo religioso, né, que não é um supremacismo étnico, que isso não existe no Brasil, né, até porque é um povo miscigenado, etc, etc. Ele não dá necessariamente essa justificativa, mas dentro da extrema-direita é uma espécie de supremacismo religioso, fundada num cristianismo, especialmente nas vertentes mais tradicionais. E aí ele diz que é o seguinte, nem todo fundamentalismo religioso é ruim, e nem todo fundamentalismo religioso e ideia de nacionalismo pode ser ruim. Porque, em alguns casos, como por exemplo no caso dos imigrantes islâmicos, o fundamentalismo religioso deles representa um rompimento com a religiosidade cristã que domina o país ou que dominava anteriormente. Portanto, essa substituição e essa quebra é boa. Poxa, o que ele está dizendo é que, mesmo uma coisa que ele considera negativa,
pode ser positiva se romper com o modelo cristão. Ou seja, se você extrapola a lógica disso aí, as últimas consequências, dá para justificar, não estou dizendo que o nosso ilustríssimo Pedro Doria justifique, ou que o Lula justifique, ou qualquer pessoa dessa justifique, mas dá para extrapolar para a justificação de cometidos contra cristãos. Violência religiosa é ruim, mas como o cristianismo é a força dominante, você pode justificar uma violência religiosa contra cristão. No fundo é isso, né? No fundo... Ué, mas você já teve isso, né? Você teve, por exemplo, desculpa interromper, mas aquele cara Claro. que era o vereador lá do Sul, né? O Renato, alguma coisa, Renato que Freitas. até o filho, o Renato Freitas, que até o filho do Noblar também, que é do Chupa Lula, acho que abriu uma vertente do Instituto Chupa Renato, né? Mas ele entrevistou o cara e chupa o Renato, né? No caso, bom, enfim. Mas aí ele invadiu a igreja lá, né? Invadiu a igreja, interrompeu o culto, começou a ter um momento de agressão aos cristãos, assim como você teve igreja sendo queimada no Chile, e eles justificaram isso como um ato contra uma opressão, que não existe, mas contra um racismo, etc. E tá tudo bem. E se, por exemplo, tiver uma manifestação de cristãos, por exemplo, nas clínicas de A também, né? Não pode falar, mas começa com A. Aí não, aí é um ato de violência. Uma manifestação na porta da clínica é um ato de violência. O Renato entrar com MST ou queimar a igreja, como no Chile, não é um ato de violência. É um ato de liberdade contra o racismo estrutural, papapá. Quer dizer, já tá justificado, entende? Já temos essa justificativa sendo feita por esses grupos. Não, e olha, tem gente que pode dizer que, pô, nós estamos exagerando. O que tem a ver o caso do estudo das meninas lá, não sei o quê, com essa situação aqui? A gente tem documentado casos para você ver que, novamente, tem uma ideologia que justifica todos esses atos e ela passa por cima de qualquer sanidade moral. Que é o seguinte, existem casos em que pessoas no Reino Unido violam essas meninas sem o consentimento, etc., em que a pena aplicada a elas é menor baseado na etnia. Ou seja, o sujeito que pratica o contra meninas brancas ou nativas lá do país, inglesas, etc., tem uma pena menor do que aquele que pratica contra meninas de uma minoria étnica, que eles chamam de asiático, né? Como se o paquistanês e o árabe fosse idêntico ao japonês e ao chinês. É uma coisa muito doida, e eu digo idêntico aqui culturalmente, etc. Enfim. Então, se você pratica a violência contra um imigrante, a pena é pior. Por quê? Porque tem toda essa ideia da reparação e etc., das estruturas do racismo e não sei o que lá. Bati no microfone aqui. Enfim. Então é uma coisa que você vê que é a mesma lógica. Você vê que não tem pra onde fugir. Isso não tem... Já teve, inclusive, no Brasil, agora eu não me lembro a pessoa, mas já vi entrevista na Folha de advogados, né, que militam a favor do movimento, não negro, né, porque eu acho que o movimento negro não é engaiolado na cabeça pelo único discurso dessa turma, né, ideologicamente. Eu diria que eles militam por essa pauta do multiculturalismo woke, desse identitarismo. E ela já falou que deveria haver dentro do judiciário brasileiro uma análise das leis considerando o aspecto do racismo, da cor. E o que significaria? Que a gente voltaria a um dos maiores absurdos que tem, que é o de autor, né? Não da conduta. Então, não é a conduta que é avaliada, é quem comete. Duas pessoas cometeram tiveram a mesma conduta, mas como uma negra e existe necessidade de compensação, ela terá talvez uma pena diferente ou até será absolvida, porque ela só está cometendo isso por causa de uma injustiça histórica, entendeu? Sim. Então isso isso já tem consequências reais no universo brasileiro desse tipo de visão do multiculturalismo. Sim, e dá para dizer até que uma aplicação da mesma lógica, não pelo multiculturalismo, mas pela aquela coisa das relações de gênero, já foi aplicada com a lei do feminicídio, né? Então o fato de você ter matado uma mulher, e se o juiz constatar que ela morreu porque ela é uma mulher, a pena é maior. Porque sim. Porque tem uma lógica das relações de gênero, que é a aplicação daquela loucura frankfurtiana da relação de oprimido e opressor ao gênero,
entrou nas nossas instituições. E aí cara, você vê a cara de pau desse pessoal, novamente voltando para a cultura, quando a gente olha para trás e a gente vê que uma série de jornalistas tentaram emplacar a ideia de que existia no Brasil uma cultura da violação de consentimento libidinoso, né? Então, o Brasil é regido por uma cultura desse tipo, né? E para dizer isso, eles argumentavam usando o lance do machismo, a questão cristã, enfim, inventavam uma série de justificativas. Mas aí sai uma música chamada, desculpa, aí eu não vou ter como censurar o nome, mas o nome da música, entre aspas, era Surubinha de Leve, que é um funk que justamente descrevia, isso faz muito tempo, descrevia uma espécie de violação de consentimento libidinoso coletivo, dentro de um contexto de baile funk. E aí, essa música que descrevia isso começou a ser tratada como uma música perfeitamente legítima, que não era cultura de, de violação de consentimento libidinoso. Então, ou seja, a Epístola de São Paulo, falando da submissão da mulher ao homem, enquanto fala do homem ter que entregar a vida e estar disposto a morrer pela mulher, é cultura da violação de consentimento libidinoso. Mas a música que descreve o ato, não. Por quê? Ora, porque é o oprimido que escreveu, porque ele vem da periferia, e a periferia tem uma história de opressão e não sei o que, Ou seja, você já tem uma apologia, algo que na minha opinião, ao menos é uma apologia, sendo tratado como algo normal por conta dessa lógica. Cara, isso não é novo, né, Lucão? A ideia do próprio multiculturalismo, que é um nome lindo para uma coisa muito ruim, né? Porque não é. Ele dá a entender, diz o seguinte: nós temos que aceitar todo tipo de cultura. E isso é que parece, né? Na verdade, o que ele finge dizer? Ele finge dizer que a gente tem que misturar as pessoas, várias nacionalidades, né? e não estigmatizar pessoas e povos e cultura. Mas o que na verdade, e parece um negócio legal, na prática o que significa de verdade é que não existe um padrão ético de virtude, de belo, de bom. Então toda manifestação cultural, enquanto cultura daquele povo, mesmo que bárbara, é válida. Então, obviamente, e isso é necessário porque durante muito tempo várias manifestações culturais da humanidade foram oprimidas por uma cultura eurocêntrica. Basicamente é isso que o cara está dizendo. Então é por isso que o europeu ou o branco, quando faz alguma coisa, ele na verdade é um opressor, mas quando há a mesma conduta feita por esse povo, é apenas uma cultura, uma manifestação da sua cultura. Então o que acontece? Quando você tem nas camadas mais pobres da sociedade uma manifestação que é selvagem, mas inclusive extremamente exagerada, isso é visto como uma manifestação absolutamente legítima e boa. Não no sentido da liberdade de expressão e tal, mas do padrão moral dela. Então eles não têm padrão moral. Isso não é de hoje, quer dizer, o que acontece? A gente está falando das meninas da Inglaterra, mas foi quando a gente conversou no nosso grupo, quanto tempo o organizado, por exemplo, comete violências e violações, né, começa com dentro das comunidades, e simplesmente essa turma do multiculturalismo, essa turma que fala que é defender as mulheres, os direitos das mulheres e tal, das minorias, não se preocupa e não sai em defesa dessas pessoas, né? Um exemplo extremo disso aconteceu semana passada, quando um garoto que era jogador de futebol pisou no pé de um traficante, ele resolveu dar um tiro na cabeça do cara por causa disso. Quer dizer, isso mostra. Você vai dizer, Arthur, mas isso não é um multiculturalismo. Sim, mas eu estou dizendo que isso é um epifenômeno, é um fenômeno de superfície que apareceu. Sim. Essa é a ponta do iceberg. Então, se esse fenômeno existe, imagina a menina que é violada, né, constantemente nas comunidades por essas organizações criminosas e que não pode contar com a proteção de ninguém, muito menos do Estado. Sim. Então, o problema do multiculturalismo, nesse aspecto que a gente está falando agora, na música, é que, de fato, ele induz a ideia de que qualquer tipo de conduta é válida.
Sim. Entende? Não existe a ética efetiva, a moral, a virtude. Então, vale tudo. Então, Sim. depende de quem canta. Se isso vem da galera do funk, de uma comunidade que faz apologia ao tá tudo bem. Não tá tranquilo. Essa é uma tremenda manifestação artística. Sim, agora vai lá um cristão cantar a respeito dos papéis de gênero tradicionais dentro do cristianismo, aí é opressivo, né? Aí não pode. A própria Cláudia Leite, que nem isso tava fazendo. Ela só assim, ó, eu sou cristã, tirou o orixá lá da música dela e já tava sendo taxada de preconceituosa. Então, assim, cara, é uma coisa absurda. Né? Então, é até pior, né? Nem preconceituosa. É sendo acusada e investigada pelo Ministério Público da Bahia por racismo religioso. Sim. Que é uma expressão desse multiculturalismo que é totalitário, entendeu? Você tem que aceitar a minha música do jeito que ela é. Entendeu? Então você fala, pô, que loucura, né? Não, eu não posso fazer uma versão. Não, é coisa de louco. É completa. Coisa de louco, não. É coisa de desgraçado. Porque quem faz isso não tá. Olha, obviamente que o militante que comprou essa ideia lá na ponta, ele pode estar meio doido mesmo, ele acredita nisso aí, ele tá no erro, né? Mas as pessoas que arquitetam esse tipo de coisa têm muita ciência do que eles estão fazendo, né? A partir do momento que você tem teóricos, por exemplo, como o Foucault, que dizem que todo discurso é poder, é uma forma de exercer poder, e a partir do momento que você põe uma definição a alguma coisa, você está fazendo um tipo de opressão, e aí o cara arma toda uma cama de gato, uma espécie de um projeto, para você desfazer as definições e desfazer a cultura, e desfazer tudo que a sociedade gosta para desfazer a opressão, ele sabe o que ele está fazendo, meu Deus do céu. Tem um projeto. A gente vê isso na questão, ditas questões de gênero também, enfim, evidentemente, é um projeto de poder. Então, cara, a coisa tá tão relativa, mas tão relativa. Quando teve essa confusão aí da Globo com a Anitta, do show do final do ano, e do espetáculo que a Anitta faz, né? E é muito interessante o nível da discussão que eu tive com algumas pessoas no Brasil. Que aí eu falei, cara, porque tem essa maluquice, a Globo não devia ter censurado, a Globo não deveria nem ter mostrado, né? Porque realmente as letras da Anitta é uma expressão clássica desse multiculturalismo, né? Que ela pode cantar que é puta e tá tudo bem. Né? E que acaba tendo esse efeito, porque ela canta, aí a gente acha normal ser daqui a pouco a menina tá no OnlyFans, então é um efeito que transcende a questão cultural, né? Ela vai ganhando contornos reais. Mas enfim, aí eu tava conversando com um cara, e aí ele falou, Arthur, você critica a Anitta e não gosta da música só porque você é cristão. Aí eu digo, olha, realmente eu sou cristão, e realmente não gosto da música e não acho que seja um espetáculo bom. Mas você está dizendo que eu só estou criticando ela por causa disso. Tá bom, que seja, não tem problema. A minha pergunta, já que você tocou nesse assunto, cara, é que se você não aplaude ela só porque eu, como cristão, não gosto. Porque você não é capaz de dizer que aquilo é bom em si, entende? A única forma de você dizer que a Anitta deve aparecer na Globo e que ela deve cantar aquilo que está sendo cantado, você não consegue dizer, cara, essa música é boa, é uma artista. Você começa a dizer, olha, eu não consigo defender ela, mas eu consigo dizer que você só está criticando ela porque você é cristão. Então é como se o padrão de bom, virtude, belo, daquilo que tem qualidade, passou a ser aquilo que o cristão não gosta, ou aquilo que ofende o cristão. Se ofende o cristão, é bom. Entende? Então essa última expressão máxima do multiculturalismo que ele confessa que ele é incapaz de dizer que a coisa é boa em si mesma. Ninguém conseguiu defender tanto o espetáculo em termos de imagem quanto a letra, né, da Anitta. E a forma dele atacar isso é só dizendo isso. Você tá falando isso aí, porque se você é cristão, eu não gosto de cristão, então se um cristão não gosta, pra mim é bom. Cara, e olha o estrago que isso faz, porque é o seguinte, a Anitta, ela é um modelo, porque a Anitta tem muitas ouvintes crianças, né, e aí, beleza, os pais têm lá uma responsabilidade, não deviam deixar a criança exposta a isso, etc. Mas tem muitos ouvintes crianças. A Anitta é a cantora brasileira que é projetada pro mundo, e se você não gosta, você tá, e se diz patriota, você tá sendo hipócrita, porque ela tá divulgando o Brasil pro mundo. Mas ela tá divulgando a imagem da mulher brasileira como uma mulher, é uma mulher bonita, tá vendendo o turismo aqui no Brasil. Aquela música que ela fez lá, Girl From Rio, que é uma música em inglês, etc., só fala dos atributos físicos das mulheres. Ela mesma, enquanto mulher brasileira, só fala né, enfim, só fala dessas coisas, só fala de
é que não tem outro nome. É uma coisa que não... É só, ela está falando de sexo. Não, sexo é uma coisa plenamente normal que adultos fazem dentro de um matrimônio, normalmente. Né? O que ela está fazendo é um outro negócio. Enfim. E essa imagem que é vendida para fora, e essa imagem que é colocada como modelo de virtude para as meninas. Ou seja, se aquilo que é o modelo cristão, etc., é mal e esse é o modelo de virtude, elas crescem aspirando aquilo. E é natural que você tenha uma geração inteira de meninas que muito provavelmente, em quase sua totalidade, vão ter um contato ou outro com a prostituição. Porque é o seguinte, é a Anitta de um lado, é a Martina do outro, que o pessoal, cara, faz um esforço pra vender a Martina como um modelo de virtude, que é a beisola do OnlyFans, que é aquela menina que fazia os TikToks lá, que viralizou, que ela fazia... Ok. Ela chegava e falava assim, você quer me ver pelada? Aí a pessoa entrava em pânico e ela dava um presente pro cara na rua, o OnlyFans dela. Né? O OnlyFans não, é o Privacy. E ela viralizou, ficou milionária, essa menina, fazendo esses vídeos assim. E aí o pessoal gosta de falar, olha, ela pega esse dinheiro e ela doa pros outros. E ela ganhou esse apelido Beisola porque ela tinha o cabelo parecido com o Beisola da Grande Família. Olha, ela foi lá e deu uma grana pro Beisola que tava numa situação ruim, endividado, fudido. Olha, ela faz caridade. Ou seja, olha como é legal você ser uma p*** caridosa. E aí, o que não se fala é que é o seguinte, a maior parte das meninas que entram nessa não ganham dinheiro como a Beisola. Ficam estigmatizadas pro resto da vida e nem sequer conseguem ganhar o suficiente pra viver. Entendeu? E aí, do outro lado, você tem um moleque também. Pô, a cultura de massa virou essa cultura do funk, essa cultura da ostentação, do organizado. Aí o cara tá lá, o moleque cresce... Olha, a maior parte, 60%, 70%, se não me engano, dos jovens de sexo masculino estão solteiros, atualmente. Né? Os que são jovens. Né? E a maior parte das meninas da idade deles está comprometida, está em um relacionamento. Ou seja, você tem uma massa de jovens do sexo masculino frustrados, sem perspectiva de carreira e etc, etc, etc. Aí a cultura de massa é a cultura da ostentação e de glorificação do organizado. Você tem lá o cara do kit salve da quebrada, falando sobre como ele quebra o braço da mulher, amarra e raspa o cabelo dela quando ela atrai ele. Esse é o cara que tem poder. Esse é o cara que as autoridades não podem tocar. Que tipo... Aí o modelo de virtude cristã tradicional é mau. O que é que o moleque que se deixa levar por essa cultura de massa vai pensar que ele tem que fazer da vida, cara? Então, olha só, você falou da... Eu queria fazer uma puxada na questão da prostituição, mas começando lá de trás. A Anitta hoje, quando toda hora fala, e é o que você falou, ela é como se ela estivesse falando assim, eu canto o que eu canto e mostra minha bunda pra todo mundo, pra tentar quebrar um estigma do Brasil, né? O estigma cristão e tal. E é exatamente o contrário. Se você pensar, a história do brasileiro e da brasileira, isso tem anúncios que até o Dória, quando era secretário de turismo, né, do Sarney, Sim. fez essa campanha lá fora, né, mostrando as bundas da mulher brasileira, tá indo turista, que na verdade é quase uma campanha de turismo sexual para atrair estrangeiros procurando turismo sexual. E isso criou dentro e o próprio carnaval dentro de todo um imaginário no mundo que a mulher brasileira é puta. Então, veja a loucura, isso criado na década de 80. Quando a Anitta faz esse show hoje, que estigma que ela está quebrando? Ela só está confirmando. Ela não tem nada de revolucionário, ela simplesmente está mantendo essa mesma visão. Né? E a ideia de ser puta. E a ideia de ser puta, como você falou, agora tá virando uma ideia de ser assim, ela ganha dinheiro, é puta, mas veja bem, é a puta do bem. É que nem o gabinete, né? O ódio do bem. É a puta do bem. E a maior maldade que os caras fazem é que eles limitam a questão como se fosse basicamente o seguinte, cara, a liberdade a liberdade do corpo e eu tô ganhando dinheiro com isso online, não tem problema nenhum. Como se isso não tivesse vídeo, vários problemas em volta. Agora, o que é pior ainda, né? Que se você quisesse nem olhar o efeito social, olhar o efeito individual, cara, toda a mulher que se prostitui, ela guarda profundos traumas psicológicos. Profundos, são marcas muito pesadas, né, da sua vida. Ela não é de fato feliz, isso causa profundos traumas. Na vida dessas pessoas. E eles não abordam isso, entendeu? Você tem aquela... Sabe, você resume ao sucesso dela
basicamente é o fato de ela ganhar um dinheiro de curto prazo. Mas você não tem, ao longo da história da humanidade, que chamam assim, putas felizes, não existe. É um conto dos irmãos Grimm de terror, né? Nem de fadas, que é falso. É um conto de terror de ponta a ponta. E esse pessoal hoje que promove essas pautas simplesmente enganam as pessoas e os jovens com essa ideia de que qual o problema, né? Você só está ganhando dinheiro como um trabalho honesto. E isso tem profundos traumas, tem profundas consequências negativas, né? Inclusive na própria pessoa. E ela será estigmatizada. E aí estão tentando dar a ideia de que não, o problema é que agora é preconceito, o racismo, daqui a pouco estigmatizar por os... Exato, e aí tudo vira estigma, e as pessoas, do mesmo jeito que o policial lá no Reino Unido fica com medo de investigar o cara e ser acusado de racismo, de punir e de salvar vítimas reais por medo de ser acusado de racismo, o sujeito fica com medo de dizer a coisa mais moralmente sã e ser acusado de ser preconceituoso. Fica com medo de levar uma vida virtuosa, que o faz bem, e ser estigmatizado pela sociedade progressista. Então você coloca amarras nas pessoas que as impedem de viver bem. E olha, tem uma menina aí chamada, só pra dar um exemplo, chamada Gabritas, que ela faz vídeos no YouTube. Ela era uma dessas meninas de OnlyFans, saiu desse negócio, e ela fala sobre como o vício em pornografia levou ela a fazer isso, sobre como isso fez mal pra ela, sobre como quando ela saiu, ela se... Então, cara, é uma coisa que, assim, os exemplos estão aí do mal que isso faz, e no final das contas, essas pessoas colocam como antissistema, né? Estou aqui subvertendo o sistema. Mas quem mais lucra... Mas primeiro, elas colocam como validação moral do que elas estão fazendo a prosperidade material, né? Então é o dinheiro. Então estão ali servindo ao dinheiro e ao capitalismo. Quem mais lucra com essas meninas entrando na web prostituição aí são os donos das plataformas, não elas, né? E olha, eu tenho certeza que a Globo ganhou muito mais dinheiro com publicidade durante o show da Anitta do que a própria Anitta. Quem ganhou foi a família Marinho. A família Marinho, que apoiou todos os governos, apoiou inclusive a ditadura, né? E nesse assunto, como sempre, o dos liberais aos socialistas, eles estão unidos para promover essa agenda que destrói a população, destrói o psicológico das pessoas, leva esse caos civilizacional, faz vítimas reais de violência, como é no caso das meninas britânicas, e é no caso de muitas meninas brasileiras que são violentadas em baile funk, coisa desse tipo, como é no caso dessas meninas que entram nessas plataformas e se ferram para dar lucro para a plataforma bilionária, né? E eles se unem em torno disso para favorecer esse sistema, enquanto se dizem, olha, defensores da liberdade e contra o sistema capitalista, no caso dos socialistas, e contra a opressão, no caso dos liberais. E aí fica nós aqui. Não, e tem muitas incongruências, cara, porque, por exemplo, eles falam da objetificação da mulher, mas na hora que você começa a trocar sexo, ou ela fala, pô, quer ver meu OnlyFans? No final você começa a fazer uma avaliação, porque não é ela por ela, é ela em comparação a outras. Sim. Então, aquele negócio, por que eu vou gastar R$10, sei lá, não sei quanto é a assinatura do OnlyFans, não sei se é fixo ou não é o assunto que eu domine, mas sei lá, R$10, R$5, se é só pra ela, se é geral, enfim, por que eu vou gastar R$10 com você? Eu vou olhar, daqui a pouco vou dizer, não, já te vi, agora eu quero a outra, entende? Sim. Então ele começa a comparar e tornar como se fosse carne mesmo, carne de primeira, essa tem menos gordura, essa tem mais gordura, só objeto de essa consumo. tem mais nervo, é objeto, então a ideia da liberdade sexual, ela promove exatamente o contrário do que ela promete, que é a objetificação da mulher. E não por menos, quando você chega aqui na Europa, voltando só à questão do escândalo na Inglaterra, o número de violações na Europa aumentaram, assim, cara, assustadoramente em vários países, porque agora os homens veem as mulheres como objeto. Entendeu? Então, você tem uma série de problemas cruzados disso que não são incongruências dessa agenda, né? Então, a mulher fica objetificada, você tem aumento contra as mulheres, você tem aumento da violência, a visão dos homens não mais da mulher como mulher, né? Como ser humano, mas como objeto, né? O baixo valor delas. E aí você vê o aumento, inclusive, portanto, de um movimento até masculino e de alguns caras que cada vez mais objetificam a mulher, né? Tem cara da direita, né? Que se direita, fala, a mulher tá metralhada, uns termos, entendeu? O cara começa a dizer qual baixo valor
pessoal de mercado, Sim, começa a ter sim, todos esses conceitos que não fazem sentido nenhum, cara. E isso sim, vem do multiculturalismo progressista, entendeu? sim, mas são todos frutos da mesma árvore, no final das contas. É Então isso. e é isso, né? É, e aí, olha, para finalizar, eu acho que nós já esgotamos o assunto, né? Como sempre, né? Novamente, né? É uma coisa que acontece aqui nesse programa com uma facilidade nesse canal, né? Todos os assuntos que nós tratamos aqui, nós vamos até o fundo, nós esgotamos. Mas fica aí o alerta, né? E o exemplo, né? Que infelizmente essas ideias que parecem só ideias, né? Elas têm consequências reais. Né? Elas têm consequências reais e geram vítimas reais e muitas vezes acabam por gerar reações desproporcionais também, né? Então você vê, olha, o Brasil nunca teve problema com a inclusão de culturas estrangeiras, por exemplo. Né? Sempre veio imigrante pra caramba. Aqui o imigrante vivia ali no canto dele. Teve o exemplo lá do Vargas que suprimiu o ensino de línguas estrangeiras, aquela confusão com a comunidade japonesa, aquele negócio todo. Mas não é. Mas é um fenômeno que durou pouco, né? Não é uma coisa que se estendeu. Então, o Brasil sempre foi multicultural no sentido de acolher culturas estrangeiras, mas dentro de uma moralidade que, ora, que é uma moralidade de raiz cristã e que eu creio que nenhuma religião séria discordaria. Né? Especialmente os principais entre os 10 mandamentos, não há tradição religiosa nenhuma séria que discorde. Né? Então, as pessoas sempre foram muito bem-vindas aqui. As comunidades de imigrantes sempre prosperaram aqui, especialmente aqueles que vinham para trabalhar. Né? Um exemplo é a própria comunidade japonesa, enfim. E a coisa que o brasileiro sempre foi muito acolhedor nesse sentido. E nunca precisou de progressismo multiculturalista para isso. Né? Então essa é uma das provas de que esse negócio gera os efeitos contrários do que ele propõe a gerar. E que, olha, no final das contas, não há nada de errado em você ser um cristão, em você prezar para que a cultura do país seja cristã, porque a cultura dominante, a cultura que formou o nosso país é cristã. E isso não significa que você vá sair por aí oprimindo e violentando pessoas de outras culturas. Até porque isso vai contra os preceitos mais básicos do cristianismo. Né? E que no final das contas, aqueles que se dizem liberais, eles costumam gerar justamente essas imposições contra o cristianismo. Né? Eles são tudo menos liberais, são liberais com todos, menos contra a cultura dominante, contra o cristianismo. E acabam por gerar os efeitos opostos ao que eles pregam. Então é isso. Acho que não tem muito mais o que falar. Se tiver considerações finais, as dele. Não, minha consideração final é que a gente fala, claro, que, como você falou, chama atenção pra caramba essa ideia de que, quando você fala de violação de crianças feitos por grupos paquistaneses, ou mesmo de mulheres, de outras mulheres, né, mais adultas, aqui na Europa, mas no final das contas, é o que você falou, cada vez mais o judiciário, a justiça, aquilo que é feito para controlar a sociedade, ela começa a ficar com medo de fazer a sua justiça valer, porque é como se estivesse criando um grupo de cidadãos que podem fazer tudo, de Sim. criança a um exemplo, né, botar um ponto, mas está dentro do mesmo chapéu do multiculturalismo, a não ser revistado no aeroporto, porque se ele for parado para ser revistado é porque o cabelo dele é grande ou porque ele é negro. Sim. E não porque apitou na máquina, entende? Então, quando teve até essa pequena onda no Brasil, das pessoas começaram a reclamar, dizer, eu fui parar no aeroporto, meu Deus, quer dizer, o cara, e como se o cara que trabalhasse na Embraer não, pô, no aeroporto, esqueci o nome agora, que cuida ali do aeroporto no Brasil, que esse cara tá ali. Infraero? Qual o nome? Acho que Infraero. O cara da Infraero, fosse um branco europeu dominador, né, 100% germânico, e não é. E o cara fica acusando essas pessoas de racismo, né? Então, veja, a gente acaba criando coisas no dia a dia mesmo, loucuras nas pequenas coisas. Essa onda teve no Brasil 4, 5, 6, 12 pessoas começaram a
a tentar fazer isso acontecer, e de repente meio que até a população falou, cara, isso é maluquice, o cara parou porque apitou, parou porque tem uma revista aleatória, né? Sim. E aí isso voltou para a normalidade porque as pessoas viram, esses militantes viram que não ia colar na sociedade, aí foram achar outros problemas. Mas o que os caras querem é criar o cidadão tipo com vale, posso fazer tudo. É isso aí. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem aqui um programa gravado por um dos apresentadores que está aqui presente, inclusive, chamado O Woke Não É Só Uma Ideia. Né, que é sobre como o wokeismo é utilizado verdadeiramente como arma. E se você já viu esse programa, tem um segundo aqui, ó, do Quinto Elemento do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que é uma entrevista que a gente fez com a Preta de Rodinhas há muito tempo atrás, em que ela fala sobre a ironia da decolonialidade, do racismo estrutural, de todas essas ideias que geram essa loucura multicultural que a gente tá vendo agora. Então é isso aí. Se você dê seu like, assista os programas, se inscreva, vá no Telegram, que tem o programa Sem Censura, vai no X, que tem o programa Sem Censura também, e é isso, siga os nossos apresentadores nas redes sociais, o Arthur, o Felipe, eu, e até a próxima.